E aí, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, espero que você esteja bem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu estou aqui na sala de aula, não tem aluno, que eles estão fazendo outra atividade. Eu aproveitei então para falar com você um assunto polêmico, um assunto aí que de repente você já viu em algum lugar, ou já comentou, enfim, já surgiu nas redes sociais sobre a questão do banheiro unissex, né? Ou seja, divulgou aí nas redes sociais que as escolas ou que determinado candidato está propondo aí o que chama de banheiro unissex. Seria aquele banheiro onde que o menino, o sexo masculino, e a menina, o sexo feminino, e aquele que não é nem masculino nem feminino, ou seja, que fez outra opção aí, ele possa usar o mesmo banheiro. Bom, deixa eu falar um negócio para você. Existe desde uns 4 anos para cá, talvez um pouquinho mais, né? Tem ventilado nas redes sociais o que a gente chama de fake news, ou seja, aquelas coisas que não são verdade, né? São mentiras. E as pessoas acabam reproduzindo isso, reproduzindo uma mentira e você acaba, as pessoas acabam acreditando nisso. Antes de eu dizer o que eu penso sobre a questão dos banheiros unissex, eu também quero falar sobre, algum tempo atrás surgiu a questão do kit gay, né, que segundo algumas pessoas, existia nas escolas, então, alguns livros, além de livros, outro tipo de material que eles denominaram então de kit gay. Outra coisa que surgiu aí muito recentemente, algumas pessoas começam a questionar sobre a discussão de gênero, né? Se é masculino ou feminino, ou a pessoa que não é nem masculino nem feminino, essas discussões de gênero dentro do ambiente da escola. E por último também surgiu aí uma questão sobre escola sem partido, ou seja, aquela escola que não poderia falar sobre determinado assunto, principalmente questões políticas. Eu pessoalmente acho que a escola tem que ser um ambiente que você discute tudo, tá? Política, religião, futebol, tudo. Mas quando você vai discutir, é claro que você tem que cuidar para você, não ofender o próximo. Dentro de uma concepção democrática, você sim pode discutir com outro que pensa diferente do que você. Na verdade, a escola tem que preparar o aluno, preparar a aluna. Tá aparecendo aqui a avaliação de história, que uma aluna escreveu aqui no quadro, tá bom? Bom, mas enfim, eu acho que a escola ela tem que preparar o indivíduo para viver em sociedade. Para você viver em sociedade, você vai encontrar vários tipos de pessoas, principalmente aqui no Brasil. Você vai encontrar religiões diferentes, você vai encontrar posicionamentos diferentes, de pessoas que pensam diferente sobre determinado assunto. Você vai encontrar torcidas de futebol diferente. Você vai encontrar pessoas que fazem opções sexuais diferentes. Enfim, você vai encontrar uma diversidade muito grande aí na sociedade. E a escola tem que preparar para isso. E para a escola se preparar para isso, ela precisa então falar diversos assuntos. Partindo dessa lógica, então eu acredito que a escola tem que sim falar diversos assuntos. Qualquer assunto em sala de aula, se o aluno perguntar, o professor, além de não só esperar o aluno perguntar, mas o professor também tem que possibilitar que o aluno conheça várias formas de pensamento. E aí o aluno, junto com a família, que vai decidir qual caminho tomar. Mas é importante que você, que dentro da sala de aula não tenha essa proibição de falar, né? Infelizmente, vamos pensar só a questão de educação sexual. Onde que os alunos aprendem sobre educação sexual? Pensa comigo. Um aluno que tem aí 10, 11, 12, 13 anos, 16 anos, onde que esses alunos vão? Eles vão uma instituição, vamos dizer que ele faz um curso, né? Um curso extracurricular, então ele vai na escola e vai em outro lugar fazer um curso. Lá não se fala sobre essa educação sexual. Outro local que geralmente os alunos frequentam, uma religião, uma determinada igreja, ali dificilmente vai falar sobre educação sexual. Outro lugar que os alunos vão, passeio, no shopping, brincar com seus amigos, jogar futebol, etc. Ali também não fala sobre educação sexual. Aonde que a família muitas vezes tem uma dificuldade do pai e a mãe de falar sobre esses assuntos.
Então, onde que é o lugar mais propício, onde que se pode falar sobre esse assunto? Eu, particularmente, penso, então, que é na escola. Na escola, que é um ambiente onde que o professor, a professora, o orientador educacional, etc., pode falar sobre esses assuntos de forma mais tranquila, de forma não para induzir o aluno a ser assim ou ser assado, mas de forma que o aluno tenha as informações corretas. Na minha opinião, a pessoa mais preparada para falar sobre esse assunto, sexualidade, por exemplo, não é o pastor, não é o padre, não é o dirigente de uma ONG, às vezes nem é o pai e nem a mãe. A pessoa mais preparada, então, é o professor e que está em sala de aula. Eu acho que tem sim que conversar esses assuntos. Bom, sobre a questão do banheiro unissex, isso não vai acontecer, esqueça isso. Isso é questão de fake news, e mesmo que acontecesse, que não é possível acontecer, isso não vai ser junto, não é, por exemplo, não tem como você deixar uma menina e um menino ir ao banheiro ao mesmo tempo. Isso não existe. Isso está na cabeça de pessoas doentes. São pessoas doentes que ficam divulgando essas ideias. Isso não existe, isso é fake news. Se determinado candidato ganhar ou perder, isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Eu tenho 25 anos de escola. Eu já fui em escola que realmente só tem um banheiro para professores, tem um banheiro só para professores, mas o professor não entra junto com outro professor no banheiro. Não existe isso. Um professor usa o banheiro, depois uma professora vai e usa. Isso não existe, isso de professor. Agora, para os alunos, no desenvolvimento que eles estão, não é possível você ter um banheiro unissex. Mesmo que algumas pessoas falem, mas na minha casa existe. Mas até nas nossas casas, quando você vai usar o banheiro, primeiro a menina usa, depois o irmão usa, primeiro o pai usa, depois a mãe usa. Eles não usam em coletivo. Então, assim, pare de divulgar essas ideias que são fake news, são ideias que as pessoas ficam passando, não checam a informação e acabam então criando esse tumulto. Na realidade, todos esses 25 anos que eu tenho em escola, eu nunca ouvi essa história de kit gay, eu nunca ouvi. Outra coisa que, deixa eu falar assim, tem algumas famílias, alguns pais e algumas mães que ficam preocupados do filho ouvir sobre isso. Gente, o fato do filho ou a filha ouvir que existem pessoas que fazem outras opções sexuais, ou seja, é homossexual, ou é a mulher homoafetiva, né, que tem relação entre casado com o mesmo sexo, a gente chama união homoafetiva. O fato deles ouvirem sobre isso não quer dizer que eles vão fazer essa opção. Na realidade, isso não existe. Tanto é que eu escuto, por exemplo, falar sobre, vamos dizer, o uso da droga. Eu escuto falar sobre a droga, mas necessariamente eu não vou usar. Eu escuto falar sobre partidos de direita, partido de esquerda, mas necessariamente eu não vou fazer parte desse partido porque eu estou escutando. Então isso para mim na realidade é uma ignorância. A pessoa é ignorante, ou seja, quando eu falo ignorante não é no sentido de ofender, é que você não conhece o assunto. Então se você não conhece o assunto, alguém fala alguma coisa, você acaba acreditando. Então o fato dos alunos ouvir sobre determinado assunto não quer dizer que ele vai fazer essa opção sobre determinado assunto. Mesmo porque se ele fizer essa opção, é uma opção dele. Isso não fere a minha pessoa e não deve ferir a sua pessoa. E outra coisa que é muito importante, nesses tantos anos aí que eu estou trabalhando, nós, professores, percebemos quando o aluno ou a aluna tem uma opção sexual diferente, ele está conhecendo para fazer essa opção diferente. Quando você toca nesse assunto, quando você fala sobre esse assunto, de alguma forma você está ajudando esse aluno e ajudando os demais alunos para que ele viva numa sociedade onde tem diversos tipos de pessoas, tem diversas opções de pessoas, tem uma diversidade muito grande, então ele vai aprender a respeitar. Muitas vezes as pessoas não respeitam porque elas não conhecem, e elas não conhecem, portanto elas são ignorantes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, deixa aí nos seus comentários se você concorda, se você não concorda, enfim,
a sala de aula deve ser um local onde as pessoas têm que conversar sobre qualquer assunto, futebol, política, religião e etc, etc. A sala de aula tem que ser um lugar aberto, onde as pessoas possam conversar e preparar o aluno para então, para a sociedade, viver nessa diversidade fantástica que é o Brasil. Um forte abraço, se inscreva no canal, fui, tchau!